Mas eu construí essa confiança me maquiando, me mostrando o meu rosto. Porque aí eu acho que eu tinha que ficar editando os meus vídeos, eu tinha que ficar editando as fotos e trabalhando aquilo na maquiagem. E aí eu comecei a pensar, gente, por quanto tempo eu achei que eu ia conseguir me esconder tanto, não só da internet, mas da minha vida, sabe? Do seu Porque eu não espelho. dei tanta importância pra mim e porque eu não cuidei tanto de mim quanto eu cuidei das outras pessoas. E porque eu não fiz o que eu queria, o que eu acreditava, se hoje isso é tão legal, tão importante e é tão grandioso para as pessoas. E foi assim que aconteceu as coisas maiores. Fiz campanhas globais com Revlon. Fui notada, sei lá, pela Rihanna. As It Girls mais famosas da internet, Hailey Bieber, comentam nos meus vídeos. Então, assim, é uma loucura. É tipo… Não é sobre a maquiagem, é sobre a personalidade que traz ali a maquiagem, sabe? Isso é o mais legal. Eu fico emocionada quando você fala isso, porque a gente se conheceu há, acho que 3 anos atrás, 4 anos atrás. Quando eu comecei. Você estava realmente começando e você foi falar no Body, né? Que era um projeto ainda muito embrionário, eu nem sabia o que ia dar, na verdade. E desde lá, assim, você me encanta muito. E eu me vejo em muitas de suas falas, né? Quando você fala que… Você já me falou isso algumas vezes, que quando você maquiava as pessoas, você ficava de costas pro espelho porque você não queria se ver, né? E eu tinha, e às vezes eu ainda tenho, não vou mentir, Não, sim, com né? certeza. De eu entro num provador e eu preciso vestir uma roupa e eu me olho no espelho só quando eu tô vestida, então eu viro de costas, né? Porque a gente não aprendeu, quando menina, né, que a gente tem que se amar, em primeiro lugar. Como foi, né, esse encontro de você comigo, com você mesma, Angélica? Assim, essa coisa de você dizer, eu sou uma potência. Eu tenho poderes no sentido de eu tenho valores e eu vou além. Eu acho que quando as coisas começaram a acontecer financeiramente na minha vida, e eu consegui ver possibilidades em relação a muito mais que a minha vida, a vida da minha família, a vida das pessoas que eu amo, e tudo isso envolve muita coisa hoje, aí eu senti esse poder, assim, digamos. Não que eu me sinta a pessoa mais incrível ou mais relevante, porque eu acho que eu acho que o que me mantém aqui é pensar que em qualquer momento tudo acaba. Infelizmente é isso, sabe? Às vezes Tudo é passageiro, né? Pra gente que constrói uma carreira do nada e a gente trabalha a vida inteira pra nós mesmos e pagando as nossas contas, a gente não acredita que… Eu, pelo menos, muitas vezes eu não acredito que… Ano que vem, daqui 5 anos, eu vou ter a mesma notoriedade, a mesma relevância. E então, eu acho que eu fiz muito tudo na correria, assim. Eu queria produzir o quanto eu conseguia. Eu quero fazer o quanto eu consigo. Eu quero comunicar o quanto eu consigo. Manter forte, sabe? O meu Sei. nome. Porque era o que eu queria quando eu comecei na internet. Não trabalhar com internet. Eu não sabia que eu ia ganhar dinheiro com internet. Eu queria ter um nome. Pra quando eu voltar pro mercado, as pessoas falarem, não, me maquiei com a Angélica Silva. Porque muitas vezes a gente passou por situações tão constrangedoras, tão humilhantes, assim, em atendimento, que eu não queria mais passar por aquilo. Porque as pessoas, elas não, muitas vezes não valorizam você. E elas não te… Tipo, quando alguém, esteticamente, padrão, exerce uma profissão, essa pessoa é muito mais bem aceita. A Sei. gente sabe disso. Sim. Então, eu queria ter um nome muito forte para as pessoas verem além de mim, do meu corpo, da minha cor, da minha classe social. Eu queria isso, porque as pessoas, elas usavam muito de mim, elas abusaram muito do meu profissional, porque elas achavam que eu podia cobrar, que eu tinha que cobrar o quanto elas queriam pagar. Elas davam um preço. Exato. A vida inteira é assim. Eu falei isso, gente, isso não é uma coisa errada de se falar hoje, não é uma vergonha de se falar hoje, porque o meu pai foi assim. O meu pai a gente não tinha o que comer em casa. Uma pessoa pagava R$ 50 para pintar uma casa, ele ia. A minha mãe, para fazer uma faxina, ela ia. Porque ela tinha que sustentar a gente. E eu levei isso pra minha vida, sabe?
eu preciso aceitar as condições das pessoas, porque eu não sou uma pessoa esteticamente bonita, eu não tenho o corpo ideal. Sendo que, muitas vezes, quando elas tinham grana pra ir num casamento, que elas queriam muito ir, elas pagavam uma pessoa que era diferente de mim. Não pelo profissional, mas esteticamente, sabe? Eu lembro de uma situação muito, muito, assim, forte, que marcou a minha vida. Que a minha irmã sempre trabalhou comigo, né? E a gente ia atender o pessoal em casamento, em equipe. E aí, eu e a minha irmã atender as madrinhas. E a noiva pediu para que o fotógrafo e o filmmaker não filmasse e não fotografasse a gente. Tipo, eu não quero que elas saiam na filmagem do meu casamento. E você ouviu? Claro que eu vi. E isso me marcou muito, assim. Do tipo, gente, eu sou uma profissional. Sabe? Eu tô aqui trabalhando, fazendo… Tipo, é como se fosse um favor, sabe? E eu queria muito tirar isso. Porque hoje, eu olho pra minha profissão… Eu fiquei muito doente em 2019, porque eu não tinha prazer na minha profissão. Porque eu sentia que eu não ia pra frente. Eu sentia que o que eu fazia, o quanto eu fazia, independente da quantidade, da qualidade, não seria suficiente para as pessoas. Então eu falei, não, eu tenho que ser um nome. Angélica Silva tem que ser aquela pessoa que a pessoa vai vibrar quando for maquiar, sabe? Um objeto de desejo. Exato. Você sabe que você estava falando isso, e eu vou te contar uma história que é muito parecida com a sua. Eu, com 15 anos, o namorado da minha melhor amiga de infância, que hoje eu sou madrinha da filha dela, me apelidou de Jubola. Eu tenho 42, eu ainda chego em Salvador e existem pessoas que me chamam de Jubola. Mas aquilo marcou minha vida de várias formas. Aquilo marcou minha vida. Como? Né? Eu virei não uma pessoa, eu virei uma bola porque eu era redonda. Aquilo me fez a não acreditar que eu tinha capacidade de ter uma relação amorosa, porque as pessoas não iam namorar com a mulher gorda. Aquilo fez com que eu me sentisse inferior o tempo inteiro. E aquilo fez com que eu despertasse dentro de mim uma ira. E uma ira no sentido de, eu vou mostrar para essas pessoas o quanto eu sou capaz. E o trabalho me levou além. A minha obsessão por muitos e muitos e muitos anos era ser a melhor profissional que eu podia ser. Porque como as pessoas não me respeitavam pelo corpo, as pessoas respeitavam pelo meu trabalho. Então, eu te entendo tanto quando você fala isso, né? E eu fico tão feliz também com todos os desafios que a gente passou. E a gente está aqui hoje contando essas histórias e que o que a gente quer mesmo é que as outras pessoas não passem, outras mulheres não passem por isso, né, Angélica? E falar para as pessoas que esse tipo de situação vai existir independente do corpo delas. Independente da cor delas, independente da classe social e de como elas vivem. Porque elas sempre vão ser julgadas de alguma forma, sabe? Então, eu acho que esse tipo de situação é horrível. Você ser diminuído porque você… porque esteticamente você não é aceito. Porque o meu profissional tinha que ser trabalhado muito depois do meu pessoal. Em tudo, em todas as características. Porque quando alguém fala da gente, não vai falar, nossa, a Angélica é uma maquiadora incrível. Ah, é aquela menina gorda, gordinha, fofinha. Legal. Primeiro é isso, depois é o profissional. E era isso que eu queria matar dentro de Apagar. tudo. Eu queria que isso não existisse. Eu queria que as pessoas entendessem que a minha capacidade ia muito além do que elas achavam que eu era, sabe? De eu ser acusada, sei lá, de muitas vezes roubar um batom. Eu falo isso para as pessoas, gente, eu fui acusada muitas vezes. Eu lembro que a minha mãe não queria que eu trabalhasse, né, na casa das pessoas, atendendo as pessoas, justamente por isso, porque as pessoas, elas fazem o que elas querem. E a minha mãe falava, Angélica, no dia que sumir alguma coisa… Vão dizer que é você. Vão dizer que foi você. Isso aconteceu? E exatamente isso que aconteceu, sabe? Eu falava, tipo, fui acusada, sei lá, de roubar um batom. Hoje, eu trabalho pra marca que me levou pra Paris, entendeu? Então, assim, eu sei que…
naquele momento é difícil. Você fala, eu não quero mais trabalhar com isso. Tipo, você cria meio que uma aversão às pessoas. Você fala, não, eu não quero passar por isso, por esse tipo de situação. Eu não quero chegar na casa da pessoa e a pessoa tá lá dando almoço, janta pro filho, e eu lá em pé esperando quanto tempo ela quiser pra atender ela, ou ela vai tomar banho ainda pra lavar a cabeça. Eu não quero mais passar por isso, sabe? Eu quero que as pessoas me respeitem. Foi isso que eu queria. Era isso que eu queria quando eu comecei na internet mostrando a minha cara. Pra depois trabalhar. O meu foco não seria a Angélica Silva. O meu foco seria outras pessoas. Eu queria maquiar outras pessoas. Ser maquiadora. Eu ser o papel principal de tudo foi uma consequência daquilo que eu comunicava para as pessoas. E de como eu inspirava as pessoas. A minha agência fala assim, as meninas da agência falam assim... As meninas vibram com você. As meninas, elas ficam felizes com tudo que você faz. Tudo que você conquista, é como se a gente esperasse isso. Não é só a Angélica maquiadora, é a Angélica vitoriosa. Que falou num story há 3 anos atrás que o sonho dela era ir para Paris. E ela estava em Paris, ela foi para os Estados Unidos. Ela combateu muitas coisas que a família dela... Eu fiz coisas que nunca na minha família aconteceu, nunca. Você quebrou Exato, o ciclo da vulnerabilidade exato. na sua família. Sim, sempre que eu falo sobre isso, eu me emociono muito, porque minha bisavó tem 100 anos. Tipo, eu fui pra Globo esse ano. Eu fui gravar programa na Globo, uma sessão de programas na Globo. A minha mãe falou que todo mundo se reuniu na casa da minha avó pra me ver. Sendo quem eu sou, entendeu? Sendo essa pessoa, não sendo outra. Então, assim, gente, uma menina que sai com a mãe lá da Bahia, do interior da Bahia, que vem sem nada pra São Paulo, que luta, que faz as coisas... As pessoas, elas querem ver o seu crescimento. Tem gente que não tá nem aí, mas tem gente que quer ver o que vai acontecer com a sua vida. As pessoas, elas estão esperando, neste momento, um novo capítulo na minha vida, sabe? Isso é muito incrível, isso é muito importante, isso é enriquecedor. Não pra mim, mas pras pessoas também. Porque você encoraja. Exato. Né? Eu falo muito da importância da representatividade. A gente precisa ter pessoas em que a gente se inspire. Mais do que isso, a gente precisa sonhar. Exato. Não, e a gente não teve. Exatamente. Eu não tive. Eu não imagino, conheci pessoas. As pessoas que eu conheci da minha época, que marcaram a época por serem mulheres fora do padrão, foram muito alvejadas. Então era assim, eu não queria me associar àquela pessoa. Eu não queria olhar para uma artista gorda e falar, meu Deus, mas ela tá sendo totalmente alvejada, ela tá sendo muito julgada, apesar dela ter muita coragem. Preta Gil, por exemplo, é uma mulher como essa. É sobre ela que eu tô falando mesmo, porque ela foi a minha maior inspiração. Sim. É a única. E eu lembro das pessoas falarem muito mais mal dela do que bem, sabe? Você lembra de um programa no Pânico que compararam ela, né, com um peixe grande no mar, assim? Sim. Cara, Preta é uma mulher guerreira, maravilhosa. Sim. Que teve muita coragem. Então, imagina a coragem que essas mulheres tiveram, que a Preta teve nessa época, sendo mais julgada negativamente, criticada negativamente, do que positivamente. E aí as pessoas que eram parecidas com ela viam aquilo e ficavam com medo. Eu tinha muito medo. Porque aí eu falava, eu não quero ser alvo de crítica dessa forma. Eu não quero estar exposta. Exato. E aí, eu falava, gente, eu acho que eu não tenho que ser... Eu sou igual a essa pessoa. Só que eu tenho que ser igual a essa pessoa, eu tenho que ter orgulho de ser igual a essa pessoa. E hoje é diferente, porque eu falo para as pessoas que daqui 10, 15 anos, eu existi, sabe? Então, alguma coisa aconteceu. A gente esteve aqui, sabe? Para mostrar para as pessoas que a gente também pode ser bem-sucedida, feliz, amada, incrivelmente comunicativa, além do nosso corpo, da nossa aparência, do que a gente comunica em imagem, sabe? Muito mais, muito mais.